Olá, eu sou Dulcino Macedo, consultor e desenvolvedor de SAP Business One. No vídeo de hoje abordaremos o tema das despesas adicionais. Como configurar, como usar e quando usar. As despesas adicionais no SAP, elas são exibidas nas telas de saída, como nota fiscal de saída, próximo ao sumário dos documentos, no item despesas adicionais, ou nos documentos de entrada, como a nota fiscal de entrada, na parte inferior, próximo ao sumário da nota no item despesas adicionais. Todas essas despesas têm sua origem dentro do cadastro de despesas, que ele pode ser encontrado dentro de administração, definição, geral, despesas adicionais. Então, dentro das despesas adicionais, nós temos todas as despesas que vão estar disponíveis para a utilização dentro dos documentos de entrada ou de saída. Vamos falar a respeito dos campos obrigatórios dentro da configuração de uma despesa adicional. Os campos obrigatórios são o campo nome, que vai ser o campo de exibição dentro da tela das despesas adicionais, o campo conta de receita, que é o campo de conta onde os documentos de saída vão lançar o valor das despesas, campo conta de despesa, onde os documentos de entrada vão lançar o valor das despesas, o método de distribuição e os campos sujeito a IR, estoque ativo e último preço de compra, que são basicamente configurações das despesas. Nós vamos falar um pouco mais a respeito desses campos um pouco mais adiante. Então aqui eu já pré-configurei o seguro, onde na conta de receita eu informei a minha conta chamada recuperação de despesas, dentro do grupo de receita, e na conta de despesas eu informei o campo fretes e carretos dentro do grupo despesas. Após isso configurado, eu posso abrir, por exemplo, a tela de nota fiscal de saída, e iniciar um lançamento. Então, vou iniciar um lançamento, colocando qualquer item. Vou entrar nas despesas adicionais. Vou pegar o seguro, que é a despesa que nós configuramos. E atenção aos campos. O primeiro campo ele está configurado como observações. O segundo como código de imposto. Terceiro como valor total de imposto. E o último, um dos últimos campos, é o campo de valor líquido, que é onde eu tenho que preencher o valor da despesa. Então, muitas vezes a gente acaba preenchendo essa despesa em outro campo, que não aqui, e a contabilização não acontece. Então, o campo onde a despesa adicional é lançada é no campo valor líquido. Ok, vou atualizar e nós vamos pedir para visualizar as despesas adicionais. Está me dando um problema na condição de pagamento, eu vou alterar a condição de pagamento, que não é o foco do nosso parceiro. Beleza. Ok, eu alterei o parceiro de negócio para gravar e vou novamente na minha despesa adicional e informar os meus R$500 de seguro. Vamos visualizar. E agora nós temos o seguinte cenário. Nós temos o lançamento referente ao financeiro, aos impostos que já vimos, a receita e a baixa do estoque
E temos aqui, na conta recuperação de despesa, o valor de R$500, que foi o valor informado na despesa adicional dessa nota fiscal. De onde vem essa despesa adicional, então? Então, ao abrir o cadastro das despesas adicionais novamente, despesas adicionais, nós temos como conta de receita, no seguro, a conta informada como recuperação de despesa. Então, o valor que foi lançado como despesa adicional, ele fez o lançamento dentro da conta de receita definida dentro da despesa adicional, isso na nota fiscal de saída. Então, passando agora para a nota fiscal de entrada, vou fazer a criação de uma nota fiscal de entrada. Vou informar um parceiro de negócio. Vou informar um item qualquer. Eu vou tirar a tributação de IR. E nas despesas adicionais, eu vou informar dentro do valor líquido uma despesa com seguro de R$500. Então, ok, vou atualizar e vou pedir para visualizar a contabilização. Então, note que agora eu tenho um débito na conta de fretes e carretos, que é a conta informada como conta de despesa nas despesas adicionais. Então, perfeito. Então, nós temos que qualquer documento de saída, a conta de receita, e qualquer documento de entrada, lançando a despesa adicional, ele vai considerar a conta de despesa. E qual que é a funcionalidade dos demais flags? Flag sujeito a IR. No momento em que eu marcar o flag sujeito a IR, essa despesa ela passa a compor a base do imposto de renda. Tá? Então, eu faço aqui a marcação. Posso pegar uma nota de entrada, por exemplo. Tá? Vou marcar ela como tributação. Não vamos entrar em detalhes, mas eu vou marcar alguns impostos retidos aqui, só para fazermos um teste. Então, note que eu tenho a despesa adicional e, como essa nota já estava lançada, o sujeito a IR não veio marcado. Então, eu vou marcar ele como sujeito a IR. Tá? Então, eu tenho mais R$500 aqui. Vou atualizar. E agora eu vou verificar aqui o valor do imposto retido novamente. Note que a base do IR ela subiu de 640,05, que era o total da linha, para 1.140,05, que é o total da linha, mais a despesa adicional. Então, sempre que eu marcar a questão do imposto de renda dentro da despesa adicional, eu vou fechar e simular novamente o lançamento. Tá? Vou simular agora numa nota fiscal de saída. Então, eu vou pegar a mesma situação, vou pegar um item aleatório também, tá? Eu vou manter ele como sujeito a IR, vou pegar esse valor, vou marcar uma retenção de saída agora. Mais para frente a gente vai estar tratando retenções de saída. Vou abrir as despesas adicionais e note que ele já trouxe para cá o sujeito a IR como marcado, porque eu pré-defini dentro do cadastro da despesa adicional. E aí eu vou colocar um valor líquido aqui de mais R$1.000 como seguro. Vou atualizar e vou voltar aqui no valor do imposto retido. E nós temos agora 1.225 mais R$1.000, que dá os 2.255 como base de cálculo do imposto de renda. Então, esse flag de imposto de renda serve para que a despesa adicional componha a base de cálculo das retenções. O próximo flag que temos é o flag de estoque / ativo fixo. Qual que é o comportamento desse flag? Então, eu vou marcar ele aqui.
Tá? E nós vamos atualizar e nós vamos ter o seguinte cenário. Através da nota fiscal de entrada, no momento em que eu realizar a compra de algum desses itens, eu tenho o seu valor unitário, certo? E eu vou informar aqui um valor de mais R$100. Vou deixar ele retendo IR, não tem problema nenhum. E agora eu vou visualizar a contabilização dessa nota. Então perceba que o lançamento que era realizado na conta de despesa, na despesa adicional, ele não existe mais. O que aconteceu com ele? Agora ele pegou o total da despesa adicional, que era R$100, mais o total do item, que é 640,05, e contabilizou isso no meu estoque. Então ele joga esse valor para dentro do estoque. Tá? Por que ele tem um barra ativo fixo? No caso do ativo fixo vai funcionar igual. Então ele vai deixar de ser uma despesa e vai passar a incorporar o valor total do ativo mobilizado. Então aqui nós temos o comportamento na tela de nota fiscal de entrada e muitos se preocupam com o comportamento disso dentro da nota fiscal de saída. Então, perceba que na nota fiscal de saída, quando eu fizer esse mesmo lançamento, vou colocar mais R$100 aqui de despesa adicional. Perceba que nós temos, assim mesmo, o lançamento como despesa. Porque essa configuração é uma configuração que ela serve exclusivamente para as notas de entrada. Então, sempre que eu marcar o despesa adicional, o estoque barra ativo fixo, eu não preciso me preocupar com as movimentações de saída. Eu só tenho que me preocupar com as movimentações de entrada. As movimentações de saída, elas vão permanecer da forma que estão hoje. E qual que é o... E quando utilizar esse flag de estoque? Então, este flag de estoque ativo fixo, nós vamos usar na seguinte condição. Conforme o decreto 1598, de 26 de dezembro de 1977, no seu artigo 13, o custo de aquisição da mercadoria destinada à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação. Logo, o que significa isso? Sempre que eu comprar ou adquirir mercadorias de revenda, eu posso considerar frete, seguro ou despesa de importação como custo de mercadoria para estoque. Logo, isso deixa de ser uma despesa e passa a ser incorporado dentro do custo da mercadoria. E isso vai ser movimentado no momento que eu fizer uma venda dessa mercadoria, por exemplo. Então, isso compõe patrimônio da minha empresa. Ele aumenta o meu ativo, ao invés de reduzir e aumentar a minha despesa. Tá? Então, é nessa condição que utilizamos o estoque. E o último preço de compra funciona exatamente como o estoque barra ativo. Porém, aqui ele vai somar esse custo da despesa na tabela de último preço de compra no momento em que eu abastecer esse item para dentro do meu estoque.